Olá, meu nome é Leandro. Eu atualmente estou cursando Física na UEM, estou no quarto ano já para me formar aí. E é um prazer estar vindo dar essa aula aqui para vocês. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre leis de Coulomb. Eu quero que a gente entre em detalhes mais experimentais para a gente conseguir enxergar um pouquinho mais visual sobre ela, enxergar os conceitos de atração, repulsão, a questão da distância e explorar bem aquela equação que a gente conhece como força elétrica. Então eu quero que essa aula tenha um pouquinho uma sensação que vocês consigam enxergar mais isso além de uma simples equação, né? Porque como a gente trata de cargas e isso é de certa forma microscópico ali, né? É muito complexo de se enxergar, apesar de existir alguns experimentos. É, eu acho que a gente precisa de algumas ferramentas para ajudar, para auxiliar a gente nesse processo, onde a gente possa compreender de uma forma mais lúdica tudo isso, né? Então, para isso, eu decidi utilizar aqui nessa aula um simulador virtual, ou seja, a gente vai simular como se fosse um experimento real, só que tudo dentro de um computador, né? Tudo dentro de um software. Ele vai ter suas regras limitadas de acordo com as regras que a gente estabelece na física, e a gente vai ver como funcionam os comportamentos, e agora sim a gente vai poder realmente ver, apesar de estar sendo no computador, as leis por trás são as mesmas que a gente estudou aí nas últimas aulas sobre eletrostática, sobre força elétrica, sobre lei de Coulomb. Então esse simulador aqui, ele é chamado de PHET, P-H-E-T. Vocês podem acessar na internet, é simples, só jogar no Google vocês acham. Ele tem simulações de física, química, matemática, biologia, etc. Então tem muitas coisas interessantes e muitos outros conteúdos além desses. Então acho que é legal de vocês terem uma curiosidade, se tiverem uma curiosidade de pesquisar alguma outra coisa que vocês acharam um pouco complexo ali, vocês vão buscar lá que provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa. Então, qual que vai ser o foco principal aqui da nossa aula, né? Como a gente vai estudar sobre a lei de Coulomb, eu vou colocar ali no canto esquerdo da tela a equação de Coulomb. Então a gente observa ali que a equação de Coulomb era composta pelos seguintes elementos: F é igual a K Q1 Q2 sobre D ao quadrado. Vamos lá, o que significa isso? Como a gente viu nas últimas aulas, o F vai representar a força elétrica, ou seja, a força que uma carga exerce na outra. O K é a constante eletrostática, então é um valor fixo lá. O Q1 e o Q2 vão representar a quantidade de carga em cada uma delas, que vão estar interagindo entre uma e a outra. E D vai representar a distância entre elas. Então, beleza. Aqui a gente começa no software, a gente tem duas opções de escolha. Eu vou escolher a escolha macro, porque a escala macro, a atômica não difere nada, apenas só no tamanho das coisas. Como a gente quer observar mesmo, eu vou para macro. Então, o que acontece? Como funciona aqui? Aqui, basicamente, a gente tem, então, um personagem que está segurando uma hipotética carga de um lado, e a gente tem um personagem segurando uma hipotética carga do outro lado. Então, o que acontece? Aqui, além disso, a gente tem, mostrando aqui em cima os valores da força, né? A força que Q2 exerce em Q1, e aqui a força que Q1 exerce em Q2, sendo que Q são essas bolinhas representadas aqui, né? E aqui a gente tem só uma regra para a gente ter a noção pra gente poder brincar um pouquinho com a distância, para ter noção como funciona, como aquele D lá no cantinho está influenciando em todas essas forças aí. E e a ideia principal disso é que a gente pode simular e brincar com esses valores: subcarga 1, subcarga 2, diminuir um, diminuir outro, alterar a distância e observar como funciona a quantidade de força, a direção e etc, né? Então, beleza. A gente tem aqui o controle da quantidade da carga 1, que é essa carga primeira representada aqui, que eu posso movimentar ela. A gente tem aqui o controle da quantidade de carga 2, que eu também posso movimentar ela aqui. E todos eles estão em microcoulombs. Então a gente tem que tomar cuidado que microcoulombs não é exatamente coulombs, né? Está em notação científica aqui. Beleza. A distância que cada um desses representa aqui, para a gente já manter e já ter isso fixado em mente, é de 1 centímetro, com a régua marca aqui e ele aponta aqui embaixo. Então vamos lá. O que acontece? Vamos colocar aqui uma quantidade de carga, por exemplo, para a carga 1. Então a gente vê aqui, agora a gente sabe que a carga 1 representa 7 microcoulombs, né? Beleza. Só que por que a gente ainda não está vendo força nenhuma? Por que a força sobre Q1 por Q2 ainda é zero e a Q2 por Q1 também é zero? Porque se a gente observar na equação ali, está acontecendo o produto entre uma carga e a outra.
E se esse produto está acontecendo e a carga 2 mantém como zero, esse produto vai ser nulo. Então a força entre eles vai ser nula. Então a força que exerce, a gente pode até observar que os personagens nem precisam segurar teoricamente essa corda que está prendendo ali essa carga, porque não existe força ali. A gente pode movimentar ela aqui que nada vai acontecer. Pode encostar, como uma das cargas, não uma das como Q2 tem 0 coulombs, né? O final da equação, a força elétrica vai ser nula. Então o que vai acontecer quando a gente colocar elas de sinais iguais, ou seja, tanto Q1 positiva quanto Q2 positiva. Vamos lá, vamos testar aqui. Deixar elas uma distância qualquer aqui e vamos aumentar o valor de Q2. Então observe que quando a gente movimenta, ou seja, quando a partir do momento que Q2 já tem uma quantidade de carga ali, 1 microcoulomb, a gente já observa que os personagens já precisam segurar a corda ali, porque já existe uma força. A gente consegue observar essa força aqui pelas essas flechinhas que são o que está representando o vetor da força elétrica. Aqui tem a quantidade, né, 74,807 newtons, tanto de uma como outra, né, respeitando a terceira lei de Newton. Então, a gente observa que a partir do momento que já surge uma carga ali, a gente já começa a surgir interação entre as duas. Beleza. Então o que vai acontecer quando a gente começa a aumentar o valor dessa carga e fazer, sendo que elas têm o mesmo sinal? Então vamos lá, se a gente começa a aumentar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pode colocar até aqui até 10 para a gente observar bem. A gente observa que os vetores das forças, eles estão indo em direção contrária à outra carga. Então de Q1 ele está apontando em direção contrária a Q2 e de Q2 em direção contrária a Q1. Então as cargas elas estão se repelindo. Então é aqui que a gente observa aquilo que a gente ouviu já durante as explicações, dito como os opostos se atraem, né? Então cargas de sinais iguais, elas vão se repelir e cargas de sinais diferentes vão se atrair. Então é muito interessante aqui que a gente pode observar que essa atração e a quantidade, né, o módulo que representa a força dessa atração ou repulsão, ele, como a gente vê na equação aqui, ele é influenciado pelo produto das cargas. Então, se a gente vai aumentando um valor de uma carga, a repulsão ou a atração também vai sendo maior. A gente pode observar aqui, se a gente diminui isso, o vetor fica pequenininho ali, só 213. Se a gente vai aumentando, o vetor já foi ali, já está bem maior, representando ali 961,807 newtons. Então, a gente já observou que como acontece a atração quando elas têm sinais iguais, né? Então agora vamos explorar o que acontece quando tem sinais diferentes. Como a gente já falou aqui, vocês já viram, o interessante é o mesmo comportamento acontecer, que essas cargas se repelem, né? Então se a gente começa a zerar aqui, né? Por exemplo, a carga 1, zeramos ela, então não tem mais força, porém deixamos a carga 2 lá com uma quantidade de 10 newtons, né? De 10 microcoulombs, perdão. Então vamos lá. O que vai acontecer quando a gente começar a fazer com que elas tenham sinais opostos? A gente pode vir diminuindo aqui, diminuindo. As corzinhas aqui, a vermelho representa o sinal positivo e o azul vai representar o sinal negativo. Então a gente observa que a partir do momento que elas já têm sinais diferentes, já ocorre uma inversão naquela força que a gente estava observando. Então a partir desse momento elas já começam a se atrair, porque elas têm sinais iguais. Então, sinais opostos, perdão. Então o que vai acontecer? Da mesma forma que a intensidade, que a quantidade de carga ela influenciava na intensidade dessa força na repulsão, ela vai influenciar, porque a equação ainda segue a mesma, vai influenciar na atração. Então a gente observa que quando a gente tem pequenininho aqui, tem lá 213,7 newtons. E quando a gente tem maior, já tem lá 1068,674 newtons, com um vetor sendo bem mais notável ali, né? Outro ponto interessante, então agora a gente já viu como a quantidade de cargas influenciam aí nessa força, além dos seus sinais, né, sendo uma de atração, outra de repulsão. Um outro ponto muito interessante de a gente observar é aquele d quadrado lá embaixo da equação, que é a distância. Então da mesma forma que quando a gente aumenta a quantidade de carga, essa força também aumenta, seja ela de atração ou repulsão. Quando a gente aumenta a distância, como ela está ali na parte de baixo da equação, né, está inversamente, que a gente chama de inversamente proporcional. Se a gente aumenta a distância, essa força ela abaixa. Então, se a gente tem uma distância maior entre as cargas, a força vai ser menor. Se a gente tem uma distância menor, a força é maior. É o contrário, porque ela é inversamente proporcional.
E como a gente observa ali, ela não só é inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então se a gente aumenta uma certa quantidade de distância ali, se a gente aumenta essa distância em uma certa quantidade, o quadrado dessa quantidade vai ser diminuído na força. A gente pode observar isso aqui bem na prática. Vamos lá. Vamos deixar as duas aqui com a carga 1 com menos 4 microcoulombs e a carga 2 com 4 microcoulombs. Então vamos lá. A distância entre elas, vamos colocar aqui, ó, no zero, vai ser de 2 centímetros. Então beleza. De 2 centímetros, a gente tem de distância com ela se atraindo, né? Porque uma é menos 4, outra é 4 microcoulombs. A gente, com 2 centímetros, a gente tem um valor de 359,502 newtons. A gente pode até colocar em notação científica para ficar mais visual. Então a gente tem 3,6 vezes 10 ao quadrado newtons do valor equivalente a essa força elétrica que está acontecendo na interação dessas duas cargas. Agora que vem a questão da distância. Caso a gente dobre essa distância, vamos supor. Então eu vou pegar o Q2 aqui e vou dobrar. Ele está em diferença de 2 centímetros, vou colocar numa diferença de 4 centímetros. O que aconteceu? Essa força, a gente pode observar que essa força, como eu tinha explicado, ela diminuiu. Porém, como a gente duplicou essa força, essa distância, perdão, como a gente duplicou essa distância, a força, ela diminuiu 4 vezes, porque a gente tem que lembrar que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se aqui em 2 ela tinha, vamos tirar aqui a notação científica, ela tinha 359,502 newtons, quando a gente colocar aqui em 4, ela vai ter 89. E esse 89,876, ele representa 4 vezes menos a força, porque a gente duplicou a distância. Então, se a gente observar a equação, isso é bem claro lá. A constante se mantém constante, como o nome mesmo já diz. Então, a gente observa bem claro. Duplicamos a distância, temos a força 4 vezes menor, porque quanto mais a gente aumenta a distância, menor quantidade de força elétrica a gente vai ter. Da mesma forma que isso acontece lá na gravitação, isso vai acontecer aqui na lei de Coulomb. Então, a partir disso daqui, a gente consegue até brincar, ó, quando vai chegando muito perto, ou seja, a distância vai diminuindo muito, e a gente tem uma carga muito grande, a gente observa como essa força vai aumentando, sabe? Então, aqui a gente pode observar, através desses experimentos aqui. Deixa eu voltar aqui, beleza. A gente pode observar como Q1 ou a quantidade de Q1 e Q2 variam e isso altera a quantidade da força, como a gente vê na equação. A quantidade da força a quantidade de carga é proporcional ao resultado final da força elétrica. E a gente observou também a questão de quando elas são cargas iguais, elas se repelirem, quando elas são cargas opostas, elas se atraírem. E através disso, a partir disso daí, a gente também pode explorar a questão da distância, aquele d quadrado que a gente observa ali embaixo. Então, se a gente aumentou a distância, a gente viu como essa força é diminuída, porque, como eu expliquei, inversamente proporcional. Então, se essa força é diminuída, a gente consegue observar ali até a proporção, de certa forma, que essa força é diminuída. A gente aumenta a distância quadrada. Então, é interessante aqui esse site para vocês observarem diversos conceitos. Eu recomendo muito que entrem aqui e sabe, procurem mesmo, só tenta brincar um pouquinho, vem aqui, diminui uma força, vê o que acontece, junta aqui, troca uma notação científica. Vocês podem até explorar outra parte aqui, que seria a escala atômica. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que aqui as forças estão em cargas fundamentais, as cargas estão em valores fundamentais. A distância aqui é em picômetro, então basicamente só muda a escala, mas o conceito, a equação, tudo equivale. E aí vocês podem brincar para enxergar como isso tudo funciona. Então essa aqui foi a aula, é só para a gente conseguir enxergar, porque realmente é complexo de se imaginar isso, né? É, de certa forma, muito abstrato para a gente. Então a gente aqui, através de um simulador, a gente consegue enxergar o comportamento dessas forças. E é isso, a aula era basicamente isso. Muito obrigado.